Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudar um texto escrito pela irmã Celina Veronese, cujo nome é O que Deus de Fato Vê. Bom, esse texto, irmãos, ele foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E lá tem uma meditação para cada dia do ano. A leitura, o estudo do manancial, sozinho, individualmente ou com a família, ela inspira, exorta e edifica, promovendo o crescimento cristão e o engajamento na missão de Deus. Como eu não escrevi uma linha do texto que iremos estudar, foi a irmã Celina Veronese, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, irmãos, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine e que nós possamos realmente colocar em prática as verdades eternas. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus que vê. Tu possas, Senhor, sempre estar nos orientando, porque Tu vê todas as coisas, Tu sabes de tudo. Que nós possamos ter discernimento e sabedoria para entender a nossa pequenez diante da Sua grandeza e que nós possamos nos arrepender de tudo que fazemos errado. É o que te pedimos. Pedimos que Tu nos ensine, nos perdoes e esteja sempre conosco. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, o que Deus de fato vê. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 até o 13. É quando o profeta Samuel vai ungir o rei Davi. E diz assim, ó: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá entristecer-se por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquilo que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então, o que de fato Deus vê, né? O que Deus de fato vê.
A irmã Celina Veronese escolheu a segunda parte do versículo 7, que diz: o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aí ela faz referência aqui a Camille Claudel, que foi uma escultora francesa, que tem uma história muito, muito triste. Ela viveu 79 anos. E quando ela tinha mais ou menos 40, quando ela tinha 49 anos, o pai dela morreu. E o pai dela aceitava que ela vivesse nas dependências dele, só fazendo as suas esculturas, só trabalhando na sua arte. Mas aí o irmão dela, o irmão mais velho, quando viu que o pai morreu, não queria que ela brilhasse mais do que ele era escritor, né? Aí ele fez uma tramóia lá e acabou internando a pobre da Camille Claudel numa clínica psiquiátrica, e ela ficou lá 30 anos. O sonho dela sempre foi voltar para a terra natal, onde ela estava com dias felizes com seu pai. Mas quando ela morreu, os ossos dela foram enterrados numa vala comum e eles estão lá até hoje, próximo lá de onde ela passou os 30 anos de clausura num hospital psiquiátrico. E aí fizeram um filme a respeito dela, porque apesar dela estar internada no hospital psiquiátrico, isso não impediu que a Camille continuasse a fazer as suas obras de arte, as suas esculturas, né? E nesse filme que fizeram a respeito dela, se vê uma cena assim bem emocionante, que é a Camille está lá fazendo as suas obras de arte, né, as suas esculturas, e aí entra uma criança naquele ambiente, né? E a criança olha para a escultura, olha para Camille e fala: nossa, como é que você sabia que dentro da pedra tinha gente? De tão perfeita que era a escultura que a Camille Claudel fazia. Então agora nós vamos sair dessa ilustração e vamos aqui para a história quando Samuel, né, recebeu a tarefa de ungir o rei para Israel, o rei Davi, né? Então, quando Samuel chegou lá, o que ele fez? Falou com Jessé, queria ver os filhos dele, e o primeiro filho que ele viu foi Eliabe, todo bonitão, alto, fortão mesmo. E aí Samuel falou: é esse aí, né? E não era aquele, né? Deus falou que não era aquele, e não era o outro, e não era o outro, e não era o outro, enfim. 7 filhos foram rejeitados, né? Além de Eliabe, mais 6 irmãos foram rejeitados. E aí, finalmente, a impossibilidade aconteceu, né? O Jessé nem tinha trazido Davi lá, porque ele era o mais novo, porque ele estava cuidando de ovelha, e achou que não tinha a mínima possibilidade de Davi ser o escolhido, né? Mas Samuel falou: não, tem mais filho lá? Traz aqui. Quando Jessé trouxe Davi, Deus falou: é esse aí. E aí Samuel, né, ficou assim: como é que o senhor sabe que é esse mesmo, né? Eu imagino que ele deve ter perguntado, né? Ele não deve ter feito essa pergunta para Deus, mas na cabeça dele falou: nossa, mas como que Deus, né? Que nem aquela criança que perguntou: como é que você sabia que tinha gente dentro da pedra, né? Mas assim, essa pergunta não faria sentido para Deus. Por quê? Porque o Senhor vê o quê? No nosso coração. E Deus conhecia o coração de Davi. Deus já estava lá. Deus sabia quem era Davi, né? Apesar dele estar lá, cuidando de ovelhas e tal, o Senhor conhecia ele. Ora, assim como a Camille Claudel, qualquer artista ele é capaz de ver além da pedra bruta, né? Ver aquela pedra disforme e dela vai fazendo um personagem. A pessoa que pinta vai usando aquela tela em branco e vai fazendo aparecer uma paisagem. A pessoa que compõe vai colocando no pentagrama as notas de forma que sai uma bela canção.
Mas apesar dessas pessoas serem muito talentosas, só Deus consegue ver o coração. Não tem outro. O artista pode ver além da tela bruta, além da pedra bruta, além do pentagrama. Mas só Deus pode ver o coração. E Deus viu em Davi um rei e fez dele um rei. Então Jesus viu o coração do Pedro, mesmo que ele só pisava na bola, né? Jesus sabia que após sua conversão ele daria a vida para o seu mestre, como está lá em Lucas 22, 32. Deixa eu achar aqui. Lucas 22, 32. Diz assim, ó. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Que Jesus conhecia o coração do intempestivo Pedro, né? Ele sabia que Pedro daria a vida por ele. Também Jesus amou aquele jovem rico. Lembra aquele jovem rico que fala para Jesus: olha, eu tenho te seguido, eu tenho feito todas as coisas que o Senhor mandou, desde a minha terra infância, eu tenho feito tudo que o Senhor mandou. Aí Jesus falou: então tá bom, então vai lá e vende tudo que você tem e vem atrás de mim. Aí o jovem rico ficou triste, né? Em Marcos 10, 21, diz assim: Jesus olhou para ele, para o jovem rico, e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então Jesus amou o jovem rico ao ver que seu coração estava voltado para as riquezas e que o amor às riquezas era maior que o desejo de seguir a Jesus. Bem, irmãos, então, se a gente é capaz de ver apenas o exterior das pessoas, o que a gente tem que fazer, né? Em vez de julgar as pessoas, porque a gente tem essa mania, né? O que a gente tem que fazer é o que está lá no Salmo 139, 23, 24, que diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta ainda te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É isso. Nosso manancial termina assim, ó: o meu coração é o que Deus de fato vê. Amém? Bom, eu termino deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o nosso Deus é o Deus que de fato vê e Ele vê o nosso coração, para nós, ó, um abraço está super mega certo. Quero que vocês se lembrem também, vamos decorar o versículo 1 Tessalonicenses 5:9. Vamos repetir todos os dias desse ano, que diz que Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que meditar para que foi que Deus nos destinou. E agora sim, agora eu me despeço com a palavra de ordem, com a frase de ordem, a frase desse ano que diz: não temas, Deus já está lá.